Mateus 5, 7. Bruno conversou na semana passada com você sobre o versículo 6. E agora estamos no 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras no latim. A primeira é miserere e a segunda é cordis. Então a primeira se trata de um verbo. Miserere é um verbo que significa ter compaixão de, sentir com, ou aproximar o meu coração de uma realidade a ponto dessa realidade afetá-lo. É mais ou menos a possibilidade de você se aproximar de uma realidade e passar a sentir de forma semelhante àquela realidade. Isso é a primeira palavra, miserere, no latim. Esse verbo, ele não significa dó, ele não significa pesar, porque essas realidades são mais contemplativas, menos ação. Tadinho, né? Foi a fulana que passou isso. Não, não é isso. É uma perspectiva mais nobre. É como se nós começássemos a sentir em sintonia com algo, ou amarrado a. A segunda palavra do vocabulário latim de misericórdia é a palavra cordis, que significa coração. Cordis, né? Coração, no sentido não apenas fisiológico e físico, mas do lugar que brota os nossos sentimentos, nossas emoções. Então, juntando as duas, miserere e cordis significa ter compaixão do coração, aproximar meu sentimento dos sentimentos de alguém, uma capacidade de enxergar a miséria do coração humano e se enxergar. Vou repetir. Capacidade de enxergar a miséria do coração humano e se enxergar. Essa declaração em particular de Jesus no Sermão do Monte, ela marca um novo estágio na vida desses discípulos, porque eles estão aos pés de Jesus, e Jesus está subindo a montanha, e a cada passo que eles dão, ele dá um teste, ele dá uma realidade a ser experimentada. Então ele fala sobre a justiça, só que a justiça por si só, ou somente a justiça pode ser impensada, e aí ele coloca a misericórdia. É como se Jesus quisesse validar as consequências que inevitavelmente teremos se formos cristãos. Justiça e misericórdia. Dentro desse caminho, eu gostaria de nos lembrar, ou de lembrar algumas coisas. Primeira, o Evangelho tem a ver mais com ser do que fazer. E eu digo isso porque você pode ouvir a palavra misericórdia e começar a pensar nos atos que você pode promover. E o Evangelho não é o que você pode fazer. O Evangelho é o que você é. E aí sim você faz. Misericórdia do Evangelho ou do cristão não tem a ver com operação de atos de bondade para o outro. Tem a ver com contemplar quem Cristo é e ser a imagem de Cristo. Eu até escrevi alguma coisa dizendo que o cristão, ele é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa.
E tem muita gente que esquece do Jesus Cristo e vai fazer só atos de misericórdia sem o Cristo. E sabe qual pode ser o resultado disso? Justiça própria, barganha com Deus, alívio de consciência. Isso não é evangelho. Jesus parece que está olhando para os discípulos e querendo provocar a essência deles, não apenas os atos, mas o porquê evangelizar no carnaval. Não que evangelizar seja ruim, não que sair mostrando e brilhando a sua luz não seja um ato de misericórdia e de bondade que Jesus faria. Mas aqui, para os discípulos, subir na montanha, Jesus queria tratar na essência para que esse ato não fosse apenas um ato, mas que esse ato fosse resultado de quem eles eram. E parece que Jesus está querendo validar nossas disposições, nosso caráter, a força motriz das nossas ações antes delas existirem. O que está por trás do que você está fazendo antes de você fazer? Somos cristãos e por isso as nossas ações são cristãs, não o contrário. Se a gente inverter isso, assistencialismo passa perto. Se você tirar Jesus dos atos de bondade e misericórdia, assistencialismo passa perto. Não devemos pensar em termos mais ou menos o seguinte: eu controlo meu cristianismo para ter ações cristãs. Está errado. Eu sou governado por Cristo e por isso eu tenho ações. Eu não tenho controle. E parece que é isso que Jesus está querendo trabalhar com eles. Validem o porquê vocês fazem as coisas. Mais ou menos o seguinte: você, a Damares, é governada pelo Espírito Santo de Deus em seu íntimo, e como fator resultante começa a fluir do interior dela um ato, ou uma ação, ou uma vontade de, ou um compadecer de, que é resultado da personalidade dela que está sendo afetada por Jesus. Não se trata de um acolhimento do que é certo ser feito e por isso eu faço. Se trata de uma nova vida em Cristo e por isso você passa. Muito mais que ações de benefício do outro, tem a ver com o manifestar de uma nova natureza. Então Jesus está subindo o monte, sentado com os discípulos, falando o seguinte: por que vocês olhem para a multidão? Aí eles olham a multidão. São ovelhas como se não tivessem pastores. Estão aflitas e exaustas. O que vocês vão fazer? Aí eles poderiam ter se animado. Não, nós vamos lá cuidar delas. Aí Jesus falou: peraí, mas por que vocês vão fazer isso? O que está antes disso? Como eu já disse anteriormente, existem homens maus, mas os piores são os religiosos. O que a religião propõe? Um status para promover para o outro uma imagem de quem eu sou em Deus, sem de fato eu ser. É isso que é o hipócrita, que Jesus trabalha em Mateus 23. Vocês são sepulcros caiados, vocês têm atos de bondade, vocês estão cobrando esmolas dos outros, mas vocês não cuidam nem das viúvas. Vocês vão na casa das mulheres fazer longas orações, não porque vocês querem abençoá-las, mas porque vocês querem o lanche depois da oração. Entende por que o ato de bondade não pode vir antes da essência da bondade? É como se Jesus estivesse falando assim: olha, eu preciso que vocês entendam que o que sai de vocês, ele tem uma força motriz, é quem é vocês, é de onde vocês partem, é quem vocês estão se tornando em Cristo.
Irmãos, cuidado com o verniz religioso, solidário, distante de uma nova natureza em Cristo. Tem muita gente que se propõe a fazer coisas para o bem do outro, distinto da natureza, da nova natureza em Cristo. Isto não é misericórdia. Porque para ser misericórdia tem que partir de Jesus. Tem que partir de uma essência que está se dobrando a Jesus, ou de alguém que está reconhecendo a miséria que é o seu próprio coração e por isso cuida da miséria do outro. Então cuidado com a camada de verniz solidário dos nossos dias. Precisamos falar como Paulo falou em Gálatas 2, já não sou mais eu quem vivo, nova natureza, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Logo, eu me entrego a vocês. Paulo falando. Dá para entender? Parte de uma nova natureza, não parte de uma ação. Em primeiro ponto. Então, primeira coisa, o Evangelho tem mais a ver com o ser do que com o fazer. Se você é uma pessoa cheia de obras de misericórdia sem o Cristo, não são obras de misericórdia. Segundo, misericórdia é algo que vivemos, não é algo que fazemos. E eu explico. É isso que traz uma seriedade enorme para o que a gente está trabalhando, porque a nossa maneira de reagir na vida cotidiana, com as pessoas mais próximas, com aquilo que o seu olho bate, é exatamente o que demonstra qual a natureza que te governa. Não é se você parte do ponto que alguém está com fome e vai fazer marmitex para ofertá-los. Isso é ótimo. Mas o porquê você faz é tão importante quanto o que você faz. E a forma como você responde sinaliza se você é governado pelo Espírito de Deus ou pela sua carne miserável, que até inclusive gosta de reconhecimento por fazer boas obras. Sim ou não? Que gostamos de aplausos por ter ações de misericórdia para o outro. Muitas pessoas acham que ser misericordioso também é aquela pessoa complacente, aquela pessoa assim, que deixa acontecer, que não acha ruim não. Aí o irmão transgride a lei e você de boa. Aí a irmã comete falha moral e você tranquilo, por quê? Porque você tem um coração misericordioso. Isso não é misericórdia. Ser misericordioso não é ser paciente. Nós estamos vivendo um tempo de mente aberta, né? Esse termo assim, temos que entender tudo. Aí tem um cara beijando, outro cara na sua frente, você tem que entender, você tem que ser misericordioso. Que isso? Não é misericórdia. Isso não é misericórdia. Misericórdia não significa que você tem que aceitar tudo. Pelo contrário, não é isso que Jesus está querendo nos ensinar. O que Jesus está querendo nos mostrar existe uma miséria que brota do coração caído do homem. E esse é o alvo do meu toque. É sinalizar para essas pessoas, para elas acordarem para o tamanho da miséria, e que somente eu posso ser a resposta dessa miséria. Existe uma miséria que é a consequência do pecado humano no mundo, sim ou não? Existe uma miséria oriunda da queda dentro de cada um de nós. Por isso que quando no livro de Romanos vai trabalhar a regeneração, ele fala assim, olha, o seu espírito estava morto nos seus delitos e pecados, lembra disso?
Mas eu vou lá e te santifico, eu te trago para perto, e em mim você pode ser regenerado. Então existe uma maldade, existe uma miséria humana, existe. E o acúmulo de miseráveis humanos gera uma miséria cultural também. Então existe uma miséria que parte de dentro do homem que se manifesta no mundo. Por isso que Jesus vai falar para a gente ser sal e luz no mundo. Se o sal não salgar, tem alguma coisa errada. Se a luz não iluminar, tem alguma coisa. Para que a luz foi criada? Entendeu? Então não é o que ela vai fazer, é o porquê ela foi criada. O sal, se o sal perder o sabor, de nada ele adianta, porque ele foi criado para aquilo. Isso está no mesmo capítulo 5. Jesus novamente está trabalhando na perspectiva de olhar para dentro. Isso nos torna pessoas mais sensíveis à miséria dos outros. Isso nos torna pessoas mais dispostas a aliviar o sofrimento dos outros. Isso nos parte uma perspectiva de um senso de piedade que nada tem a ver com a minha possibilidade de perceber, mas porque Cristo mora dentro de mim, Ele consegue enxergar no outro a sua miséria e dobra o meu coração para cooperar com aquilo que Ele está vendo. Sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres se torna um desejo intenso de aliviar o peso. Não porque você é bonzinho. Tem alguém bonzinho aqui? Alguém? Algum corajoso? Tem alguém bonzinho aqui? Um dia eu falei assim para um amigo, para os irmãos: sabe qual a diferença de Lúcifer e de você? Sabe qual? Alguém sabe? Que ele teve oportunidade e você ainda não. Porque senão você faria o mesmo. Se Deus te desse poder de ficar do lado dele, ser grande como ele, ser luz como ele, ser forte como ele, com a brecha, com a fresta da queda, meu amigo, você é um Lúcifer em potencial. Você é um miserável, assim como eu. Então nós só somos capazes de ver a misericórdia, de manifestar a misericórdia estando em Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória, irmãos. A Shirley é gente boa demais, sim ou não? Quem gosta do abraço da Shirley? Demais, né? Querida. Mas ela sem Cristo, meu amigo. Deu para entender? Pergunta, teste. Vamos lá? Tem alguém aí? Qual seria a sua atitude se você estivesse na posição de domínio sobre aquele que havia feito algo contra você? Alguém fez mal para você, para o seu filho, para sua família, e agora você está na posição de domínio, de governo daquela pessoa. O que brota de dentro de você? Justiça ou misericórdia, irmãos? Dá para entender? O tamanho que nós somos? Miseráveis. E aí vem esse papinho de ser misericordioso por obras. Não dá. Somos sanguinários, somos justiceiros. Nossa vontade é pegar o pescoço do outro e torcer. Eu só consigo me dobrar a miséria do outro se Cristo estiver em mim. Se não tiver, meu amigo, é vingança. Sim ou não? É vingar. A maneira de você saber se você é uma pessoa misericordiosa ou não, consiste em perceber o que você sente quando alguém te fere. Não é quando você sai com uma bandeja de quentinha para entregar para o outro, não, porque ali é fácil, ali é bonito.
Ali tem um tanto de câmera te filmando, foto, põe no Facebook, Instagram, enfim. Agora, quando alguém pisa no seu calo, aí é que nasce a verdadeira misericórdia. Mata ou não mata? É nesse nível que Jesus está tentando ensinar os discípulos. Você vê uma oportunidade de se vingar, aquela pessoa está na sua mão. Ou começa a fluir de dentro de você, mesmo contra a sua vontade, um senso de piedade por aquela pessoa ser tão ruim. Já aconteceu isso com você? Isso é um milagre. Mais ou menos o seguinte, ó. Estamos juntos? Alguém fez mal contra você. E aí, contra a sua vontade, começa a vir uma piedade. Você começa a ficar com raiva daquilo que está brotando. Você começa a olhar para dentro e fala assim: não, vou parar com isso. Ele não é tão bonzinho assim não. Aí começa aquela guerra na sua mente: faço mal, não faço mal, vingo, não vingo. E aí começa a vir um sentimento de tristeza, de piedade, a respeito da vulnerabilidade, a miséria que aquela pessoa fez com você. Aí a misericórdia começou a funcionar. E aí você começa a pensar assim: não, mas é justo eu cobrar isso. E a misericórdia começa assim: mas você é pecador também. É justo eu pisar no pé de alguém que pisou no meu pé. Sabe aquele conselho para o seu filho que chegou mordido da escolinha? O que você ensina para ele? Filho, não deixa isso, viu? Quando vir te morder, você morde também. Não é assim que funciona, pessoal? Desde pequeno, nós vamos aprendendo. Te fechou no trânsito, a gente fecha também. Trânsito não conta. Tá vendo? Pecadora. Confessou publicamente. Aí o espírito misericordioso evapora na hora, né? Vai embora. Gente, misericórdia, entendam o que eu quero dizer. Misericórdia é um sentimento que brota de Cristo dentro de nós, mesmo contra a nossa vontade miserável, nossa vontade humana de fazer o mal. Isso é misericórdia. E é esses misericordiosos que obterão misericórdia de Deus. É quem consegue olhar para a sua miséria humana e dar voz e dar vazão à misericórdia de Deus. É aquele que quer se vingar e olha para Cristo e dá misericórdia. Misericórdia é um sentimento interno de uma pujante e contínua vontade, simpatia com a miséria, acompanhada por ações de misericórdia, de ações de bondade para o outro. Só que essa pujante, contínua força não vem de você. Você não é capaz de sentir, de produzir, de fazer. Terceiro, misericórdia é algo de que os próprios misericordiosos não estão cientes. Se você faz atos de misericórdia consciente, ainda você não chegou no ponto que Jesus queria. Se você está comendo um almoço e alguém com fome entra lá e você começa a calcular o que você pode fazer para o outro, ainda não é o ponto. Porque o misericordioso que Jesus está tentando construir aqui é aquele que as ações de misericórdia extrapolam o controle racional dele. Quando ele vê, ele já fez. Por que você deu esse tênis? Ah, cara, eu fiquei cego. Por quê? Ah, eu vi o outro, não tinha. Foi mais forte que eu. E faz. Nada de espetacular. A propósito,
o Evangelho de Jesus não precisa de ser espetacularizado. Ele já é espetacular. Esses dias eu vi um vídeo de uma querida amiga nossa, num país aí, colocando um vídeo assim: a terceira onda está chegando, a terceira onda do avivamento está chegando no nosso país, e nós queremos estar aqui fazendo parte disso. Do outro lado do continente, é brasileira do outro lado do continente, falando que a terceira onda vai chegar aqui. E por isso nós convidamos fulano, ciclano e beltrano para orar aqui, para as coisas acontecerem mais. Gente, tem alguma coisa errada quando alguém faz o que é óbvio e recebe aplausos. E misericórdia que recebe recompensa humana, tem alguma coisa errada. Quando a gente faz o que é óbvio, a gente faz porque é óbvio. Não é porque a gente quer alguma coisa em troca, não. E tem muita gente que ainda faz barganha com pessoas e com Deus, tendo atos de bondade, atos de misericórdia, achando que pode receber alguma coisa das pessoas e do próprio Deus. Não é isso. Lembra do texto de Mateus 6, quando fala da esmola? Não dá, quando sua mão direita for dar esmola, não conta para a esquerda, lembra disso? A palavra esmola ali, ela tem a mesma raiz no grego da palavra misericórdia. Sabia disso? É mais ou menos o seguinte: quando você der misericórdia com a mão direita, não conta para a esquerda que você deu misericórdia. Não toca trombeta não, meu amigo. Deixa a misericórdia se tornar uma força inconsciente. Quando você já se viu, você já pagou o almoço. Você não fez nem conta, passou no cartão de crédito. Quando você se viu, você já tirou a blusa do corpo e já deu à pessoa que está sem roupa. É uma ação não calculada, não premeditada. Isso não é misericórdia. Isso pode ser atos de bondade, ações de justiça. Misericórdia é algo que tem que fluir de forma inconsciente, incontrolável. Essa misericórdia inconsciente é aquela que não espera retorno das pessoas, que não exige gratidão, nem das pessoas, nem de Deus. Não, se eu tenho que aliviar minha consciência. Deus está me dando tanto aqui, aí eu vou dar um pouquinho aqui, porque se eu der um pouquinho aqui, Deus continua me dando aqui. Quem já fez essa matemática? Não é misericórdia. Não exige gratidão das pessoas. Simplesmente responde com coisas óbvias. Se tem alguém com fome, comida. Se tem alguém com frio, roupa. Se alguém está preso, eu vou te visitar. Se alguém está abandonado, eu vou ser sua companhia. Se alguém é estrangeiro, eu faço acolhimento. Coisas óbvias. Fome, comer. Sede, beber. Óbvia. Isso me lembrou a passagem de Lucas 10, do bom samaritano. Lembram? Como é que começa a história? Existia um diálogo entre o doutor da lei, alguém que tinha a instrução teológica, tinha a formação teológica, não é isso? Com Jesus. E ele pergunta o quê? Alguém lembra? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se ele falasse só ser salvo, Jesus nem ia responder. Já era salvo, porque ele já obedecia a lei, obedecia os mandamentos, sabia a lei de cor. Beleza. Mas ele queria o quê? A eternidade. Jesus vira para ele e fala assim: você já sabe o que diz a lei. Ame a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele escorrega na misericórdia, porque ele pergunta, qual que é a pergunta desse homem? Quem é meu próximo? E o que está por trás dessa pergunta? Eu tenho que ser bom para todo mundo? Para quem?
Oxe, né? Mas para todo mundo eu tenho que ser assim? Eu tenho que amar todo mundo? Aí Jesus falou assim: deixa eu te contar uma história. Existia um homem viajante que ao voltar da viagem foi pego, apanhou, roubaram, arrancaram a roupa, machucaram ele, deixaram ele lá. E veio 3 grupos, 3 tipos de pessoas passaram perto daquele homem. Primeiro grupo, os levitas, voltando das reuniões cerimoniais, passou perto e passou para o outro lado. Veio o sacerdote, o pastor da igreja. Não é possível, por que esse pastor não fez nada? Estava atrasado no começo do culto, né? Aí veio um samaritano. E sabe o que eu aprendo com esse samaritano? Porque a misericórdia, ela não conhece fronteira entre pessoas. Misericórdia não conhece fronteiras. Um era judeu, o outro era samaritano. Judeu não se dá, não tem essa, meu amigo. Quando se diz a respeito de miséria, eu tenho misericórdia. E aí, aquele homem pega o ferido, cuida dele. Não, primeiro ele vê, né? Ele viu a capacidade da gente enxergar a miséria do outro, porque a gente vai acostumando com tanta violência, com tanto problema, que a gente vai insensibilizando, não é isso? Vai acostumando. Antes, um estupro de uma mulher já era agressivo. Hoje, estupro coletivo, 10 homens e uma mulher, para a gente, daqui a pouco é 20. E a gente vai naturalizando a maldade, a miséria, né? Mas aquele homem não, ele viu a miséria daquele rapaz apanhando, que apanhou, foi roubado, cuidou das feridas dele, pôs sobre o seu jumento, levou até a hospedaria, pagou 2 diárias, deixou o dinheiro para se precisasse de mais uma, e disse: olha, se ficar mais caro a conta dos remédios na volta, eu passo e acerto. Pergunta: qual que é o nome do bom samaritano? Alguém sabe? E por que que dentro de nós flui um negócio muito uma vontade muito agressiva de ter nosso nome quando tem atos de misericórdia? Parece que Jesus estava querendo ensinar alguma coisa ali. E aí, para encerrar o assunto, Lucas 10, ele pergunta para o homem assim: quem foi o próximo daquele homem? O levita, o sacerdote ou o samaritano? E a resposta do homem é: aquele a quem agiu com misericórdia. Aquele que contemplou a miséria humana e se aproximou sem nenhum interesse de retorno. Concluindo, muitos pensam que ter misericórdia é abrir mão da justiça. Conversando isso com o Bruno, ver se o Bruno nos ajuda a escrever alguma coisa, filosoficamente falando. Não sou muito bom para isso não, mas a pessoa fala assim: a pessoa acha que para agir com misericórdia a gente está sugerindo que abra mão da justiça. Não necessariamente. Você pode se dobrar em misericórdia e assim, ainda assim, orar para que seja feita a justiça. Mas isso não impede você de misericórdia. Nós aqui ocidental é o seguinte: o cara cometeu um crime, aí o juiz fala assim: não, eu vou agir com misericórdia. O povo pula lá no meio da rua. Que isso? Tem que condenar. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer misericórdia, não injustiça. Devemos ser capazes de sentir compaixão do outro, mesmo sabendo que ela terá as consequências dos seus atos a cumprir. Eu estava quarta-feira, minha mãe foi dar uma ajuda para a gente lá em casa, que estou com bastante tempo sobrando e não está dando muito tempo de
arrumar a casa e tal. E o Timóteo tá desse jeito assim, 24 horas. 24 não, umas 18. 11h30 da noite, tá pulando na cama assim, querendo ver vídeo, 3 palavrinhas e daquele jeito. Aí minha mãe estava lá ajudando a gente, quando chegou um alerta no meu celular do Twitter, assim, muitas mensagens falando de Suzano, aí apareceu. Eu liguei a televisão e vi. Aí não sabia o nome de ninguém, não sabia, bem na hora que aconteceu, assim. O primeiro helicóptero que chegou lá e tal, eu acompanhando. E meus irmãos, pela misericórdia de Jesus, quando noticiou que um dos assassinos era um menino de 17 anos de idade, lembre-se, pela misericórdia de Deus, brotou e começou a brotar no meu coração uma pergunta: por que esse menino fez isso? Não é possível que ele é só réu. Esse menino é vítima de alguma coisa, cara. Você pergunta assim: pastor, mas você não estava com raiva dele ter matado aquelas pessoas daquela forma, de forma sanguinária? Tinha gente morta no chão e o outro dando machadada, sei lá como é que chama aquilo lá, aquela arma lá. Você não teve raiva disso? Tive, mas antes dessa raiva, eu comecei a me perguntar o porquê que aquele menino de 17 anos colocou para fora tamanha miséria. Guilherme Talci Monteiro, 17 anos, pai, paradeiro desconhecido ou não sabido, mãe, fora do convívio familiar, suspeita de usuária de crack, vivia com o avô, com a avó, que há 3 meses tinha morrido, não tinha mais ninguém no mundo, foi expulso dessa mesma escola ano passado, sabe lá Deus por quê. Pastor, mas você está justificando o que ele fez? Não, não estou justificando. Você está querendo te mostrar que existe um ser miserável que cometeu aquilo. E a mesma miséria que ele tem dentro, nós temos, só que ele, de alguma forma, desorganizou e pôs para fora. E você, pelo conceito espiritual, moral, social, psicológico, conseguiu se organizar. Conseguiu reconhecer Jesus. Mas ele é vítima também da miséria, da queda humana. E as rodinhas que todo mundo só fala disso, fala o quê? Se tivesse vivo, tinha que matar. E a resposta mais correta seria: matar igual tem que te matar quando você é miserável. Porque ele é vítima e réu também. Se ele não tivesse se matado, ele tinha que cumprir e pagar os crimes que cometeu? Sim ou não, gente? Sim, é justo. Mas ele é um sujeito de direitos, com a mesma falência moral que eu e você podemos ter? Ou você acha que todo contraventor é bandido? Você acha que aquele menino que pula a casa do outro para roubar galinha sonhou em ter isso como profissão? Não, é miséria, meu amigo. E misericórdia, mediante uma barbárie daquela de morte de quantos alunos? Lá, total quase 10 pessoas mortas, talvez. No meio de uma barbárie daquela, a gente olhar e falar assim: ele também era um miserável e carecia da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Essa é a misericórdia que Jesus estava querendo construir nos discípulos. Uma forma de ver o mundo com justiça e misericórdia. Sabe o que esse menino sofreu durante a vida para pôr tudo isso para fora? Alguém sabe? Algo que a Milena falou aqui no começo.
Será que não tinha igreja nessa cidade não, gente? Porque se nós temos profetas ainda, o profeta podia ter orado, tivesse uma visão, uma intercessão, batia lá na casa dele e travava a mão dele. Sim ou não? Quanto tempo ele planejou essa ação, irmãos? Alguém sabe? Os jornais estão dizendo 1 ano e meio. Em 1 ano e meio ninguém foi capaz de desvendar os mistérios da intenção do mal e manifestar misericórdia para acolher um menino desse e dar o que ele precisa. Guarde bem, não estou aliviando a culpa do que ele está fazendo, estou te mostrando o que talvez Jesus estava querendo nos ensinar, é validar que todos nós temos falências miseráveis, caídas e obstinadas à queda. Alguns colocam para fora e outros não. Para fechar, Romanos 11, 30. Romanos 11, 30. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. É mais ou menos o seguinte: vocês viram aqui o coração da Mara, como é disposto para o outro, para a necessidade do outro. Só que é o seguinte: um dia Deus teve que ter misericórdia da miséria no coração dela. Agora a esperança do mundo é que ela perceba isso e faça pelo outro. Não é sentar num lugar de justiça e ficar só mandando para a cadeira elétrica. Que isso, gente? Jesus não queria isso. Jesus queria um coração disposto a olhar para Judas até o último momento, quando ele vai beijar e entregar ele à morte, falar assim: amigo, por que entregas teu mestre com um beijo? Jesus, cara, misericordioso. 2 Coríntios 4, 1. Tem alguém aí? 2 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pessoal. Deus deu uma misericórdia para nós, para a gente não desanimar, não. Olha para Osasco, para Suzano e fala: acabou a cidade. Que isso, gente? Não desanimamos. Pelo contrário, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos do engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Recomendando e lembrando que cada um de vocês poderia se chamar Guilherme Talci Monteiro, se Jesus não tivesse entrado na sua vida. Efésios 2, 3. Efésios 2, a partir do versículo 3. Olha que poderoso esse texto. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. Alguém não? Seguindo os desejos e pensamentos humanos caídos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Sabe que dia que Jesus mais queria salvar o Guilherme Talci? No dia que ele chegou no fundo do poço e falou: essa é a minha resposta para o mundo.
toda dor acumulada, tudo aquilo que eu senti, da falta do meu pai, da falta da minha mãe, da perda da minha avó, da expulsão da escola, eu vou pôr tudo agora desse jeito. Aí Jesus estava lá, louco, desesperado para abraçar o coração dele. Porque é isso que ele fez comigo e com você. Quando a gente era miseráveis pecadores, ele foi lá e nos resgatou, nos amou, nos colocou de pé. Deu-nos vida quando ainda estávamos mortos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade e misericórdia em favor nosso, por meio de Cristo. Uau! Pois vocês, salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, vocês não são bonzinhos, é um dom, um presente de Deus, não por obras, porque vocês, por vocês mesmos, podem fazer qualquer coisa, mas vocês não são nada, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão a possibilidade de você manifestar pelo outro através dele. Porque você por você mesmo. Último texto, 1 Timóteo. Deixa eu ver se eu acho. Façam, 2,14, façam tudo sem queixas e discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Não podemos esquecer do maior exemplo de todos, o perfeito exemplo da misericórdia. Foi o envio do Filho de Deus, como unigênito do Pai, para nos resgatar como miseráveis, falidos ao pecado. O Pai viu o nosso deplorável estado e preparou um sacrifício perfeito, para que você parasse de pensar partindo do ponto da miséria humana. Ele viu o nosso sofrimento e cobriu com misericórdia, não sem justiça, viu, pessoal? Porque alguém teve que pagar a conta. Então misericórdia anda junto com justiça, por quê? Porque alguém teve que pagar a sua conta. Alguém teve que subir o Getsemane. Alguém teve que ser colado no madeiro com pregos. Pregado a mão de um lado, esticado até quebrar, até deslocar o braço, não quebrar, porque Isaías falou que nenhum osso seria quebrado. A cruz não tinha sido feita para Jesus, era para Barrabás. Como era uma adaptação, tudo que é adaptação tem sofrimento. Então justiça. E aquele Filho perfeito de Deus, quando cravado na cruz, com o corpo quase desfigurado, como uma ferida só, ele olhou para os seus agressores, e sabe qual foi a oração dele?
Perdoa eles, Deus. Tenha misericórdia, ó Pai, desses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu queria te convidar a contemplar o exemplo supremo de misericórdia, Cristo. Aquele que jamais pecou, que nunca prejudicou ninguém, que veio para anunciar a verdade, que buscou a justiça de Deus, que não fez a sua própria vontade, ofertou sua vida em favor daqueles miseráveis homens que somos. Quem poderá nos livrar desse corpo mortal, miserável? 2 pontos. Graças a Deus por Cristo Jesus. No ápice da sua dor, ao contemplar os homens maus, ele clamou por misericórdia. Você é tão responsável quanto eu para manifestar a misericórdia de Deus ao mundo. E a força da sua manifestação de misericórdia está no reconhecimento da sua miséria, no reconhecimento da necessidade de Deus e o reconhecimento do que Cristo fez. E aí sim você está habilitado a manifestar obras de misericórdia aos outros. E de forma simbólica, eu queria propor que nós ceássemos essa manhã em gratidão ao sacrifício da cruz, porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para que a gente fosse perdoado e encharcado com misericórdia. Amém? Pode se colocar de pé, queridos. Queria te convidar a um momento de introspecção e que você contemple o tamanho da sua miséria. Que você reconheça o tamanho da obra de Jesus naquela cruz. Que você reconheça que o preço pago ali foi pela sua miséria. E eu gostaria muito que hoje essa ceia não fosse igual às demais, ou todas as demais na sua vida, que ela fosse diferente para você. Que você orasse pela miséria de outros Guilhermes que tem pelo mundo, como aquele lá na Nova Zelândia que entrou numa mesquita, começou a transmitir via Facebook o massacre de dezenas de pessoas. O sacrifício de Jesus foi para eles também. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar. Para que Deus dobre o nosso coração a reconhecer a miséria e necessidade dos outros. E que as nossas ações sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus.